Irmãos, esta é uma série muito importante, Hermanos, esta es una serie muy importante porque o seu tema é muito importante. porque su tema es muy importante. O tema da família é sempre muito relevante. El tema de la familia es siempre muy relevante. A família é a instituição mais antiga que existe. La familia es la institución más antigua que existe. Ela foi estabelecida pelo mesmo Deus. Fue establecida por el mismo Dios. E também é a instituição que o diabo mais odeia. Y también es la institución que el diablo más odia. É por isso que hoje há uma perseguição contra esta instituição. Es por eso que hoy hay una persecución contra esta institución. Por todos os meios possíveis, Por todos los medios posibles, o inimigo tenta destruir a família, el enemigo intenta destruir la familia, o matrimônio, el matrimonio. o casamento. É por isso, irmãos, que estamos aqui nesta noite. Es por eso que hoy estamos aquí en esta noche. E é muito importante, irmãos, nós participarmos destas conferências. Y es muy importante que participemos de estas conferencias. Irmãos, vos convido neste momento, portanto, a que façamos uma oração Les invito, por lo tanto, a que hagamos una oración e que lhe peçamos a Deus, irmãos, que Ele fale às nossas vidas neste momento, y que le pidamos a Dios que nos hable a nuestras vidas en este momento, que também nos dê a liberdade que necessitamos, que nos dé la libertad que necesitamos, que o Senhor apague qualquer interferência espiritual, que el Señor quite cualquier interferencia espiritual, que possa fazer com que percamos aquilo que Ele tem para nós. que pueda hacer que perdamos todo aquello que Él tiene para nosotros. Vamos orar, irmãos, no nome de Jesus. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Amado Senhor Jesus Cristo, Amado Señor Jesucristo, Pai Celeste, Padre Celestial, poderoso Deus, poderoso Dios, damos ao Teu nome a glória e a honra, Jesus. damos a tu nombre la gloria y la honra, Jesús. Louvamos-te, Senhor. Te alabamos, Señor. Adoramos-te, Te Jesus. adoramos, Jesús. E somos muito gratos contigo. Y somos muy gratos contigo. Somos muy agradecidos, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Estamos muy gratos contigo, Señor. E queremos nesta noite, Senhor Jesus, Y queremos en esta noche, Señor apresentar-te, Jesús, Senhor Jesus, este tempo de ensino. presentarte este tiempo de enseñanza. Queremos, Senhor, apresentar as nossas vidas ante a Ti Queremos presentar nuestras vidas ante ti e dispor, Senhor, o nosso coração y disponer nuestro corazón para aquilo que Tu nos queres falar. para aquello de lo que tú nos quieres hablar. Rogamos, Senhor, que nos fales. Te pedimos, Señor, que nos hables. Rogamos, Senhor, que nos ensines Te rogamos, Señor, que nos enseñes sobre este assunto tão importante sobre este asunto tan importante como é o assunto da família. como es el asunto de la familia. Oramos, Senhor Jesus, Oramos, Señor Jesús, pedindo que toda interferência demoníaca pidiendo que toda interferencia demoníaca seja apagada neste momento, sea Senhor. borrada en este momento. Que nada possa impedir, Senhor, Que nada pueda impedir, Señor, que o Teu Santo Espírito flua, Senhor, que livremente. tu Santo Espíritu fluya libremente. No nome de Jesus o pedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Oramos, Senhor, que abençoes a cada família aqui conectada. Oramos, Señor, que bendigas a cada familia aquí conectada. Que abençoes, Senhor Jesus, os nossos amigos que estão por meio da internet conectados conosco. Que bendigas a nuestros amigos que están por medio de internet conectados con nosotros. Sim, Jesus. Sí, Jesús. Muito obrigado, meu Deus. Muchas gracias, mi Dios. Amém e amém. Amén y amén. Amém. Deus vos abençoe grandemente, irmãos, mais uma vez. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos, una vez más. E queremos então entrar ao nosso tema, Y queremos entrar entonces a nuestro tema, os 10 mandamentos de Deus para a família. los 10 mandamientos de Dios para la familia. Vamos dividir este tema em 3 partes. Vamos a dividir este tema en 3 partes. Hoje vamos falar de 4 mandamentos. Hoy hablaremos de 4 mandamientos. E os restantes 6 serão apresentados nas seguintes 2 conferências. Y los 6 restantes serán presentados en las siguientes 2 conferencias. Portanto, irmãos, vamos à palavra do Senhor. Por lo tanto, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Aparecerá ali no ecrã o texto Aparecer en la pantalla el texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. A Bíblia diz assim, irmãos, A la Biblia dice así, hermanos, no nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa
e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amém a palavra do Senhor. Amén a la palabra del Señor. Irmãos, no mundo, como na igreja, Hermanos, en el mundo, como en la iglesia, há deveres que têm que ser cumpridos. hay deberes que tienen que ser cumplidos. Não podemos evitar estes deveres, No podemos evitar estos deberes, pois eles fazem parte da disciplina da nossa vida. pues hacen parte de la disciplina de nuestra vida. O seu cumprimento é necessário Su cumplimiento es necesario para possibilitar o nosso saudável desenvolvimento para posibilitar nuestro sano desarrollo e também o nosso progresso. y también nuestro progreso. A palavra de Deus, irmãos, enumera muitos deveres ou mandamentos. La palabra de Dios, hermanos, enumera muchos deberes o mandamientos. Mandamentos que são para nós, os filhos de Deus, Mandamientos que son para nosotros, los hijos de Dios, mas também para a família. pero también para la familia. Portanto, na presente série, amados irmãos, Por lo tanto, en la presente serie, hermanos, resumiremos os mandamentos mais fundamentais, resumiremos los mandamientos más fundamentales, quer dizer, os deveres que regulam as nossas relações familiares en otras palabras, los deberes que regulan nuestras relaciones familiares e que as fazem prosperar. y que las hacen prosperar. Eu sei que todos os que estamos cá queremos prosperar Yo sé que todos los que estamos aquí queremos prosperar e que as nossas famílias prosperem. y que nuestras familias prosperen. Mas isto apenas é possível, irmãos, por meio da obediência. Pero esto apenas es posible por medio de la obediencia. Obediência aos mandamentos de Deus. Obediencia a los mandamientos de Dios. Vamos falar no primeiro lugar, irmãos, dos deveres do marido. Vamos a hablar en primer lugar de los deberes del esposo. Este é o primeiro mandamento. Este es el primer mandamiento. A palavra do Senhor diz: o marido ame a sua mulher como a si mesmo. La palabra de Dios dice: el marido ame a su mujer como a sí mismo. Isto fica em Efésios 5:33. Esto queda en Efesios 5:33. Irmãos, todos os nossos deveres para com Deus estão resumidos na palavra amor. Hermanos, todos nuestros deberes para con Dios están resumidos en la palabra amor. Da mesma forma, os deveres do marido para com a sua mulher De igual modo, los deberes del marido para con su mujer resumem-se no amor. se resumen en el amor. O mandato de Deus para o marido El mandato de Dios para el marido é que ame a sua esposa. es que ame a su esposa. Em primeiro lugar, irmãos, En primer lugar, hermanos, o marido deve amá-la com um amor profundo e sacrificial. el marido debe amarla con un amor profundo y sacrificial. Efésios 5:25 diz: assim como Cristo amou a igreja Efesios 5:25 dice: así como Cristo amó a la iglesia e se entregou a si mesmo por ela. y se entregó a sí mismo por ella. Portanto, irmãos, este amor deve ser um amor genuíno. Por lo tanto, hermanos, este amor debe ser un amor genuino. Tão genuíno aos 25 ou 50 anos de casados, Tan genuino a los 25 o 50 años de casados como era quando casaram. como lo era cuando se casaron. O amor, irmãos, é a coisa mais importante que a esposa recebe do seu marido. El amor es la cosa más importante que la esposa recibe de su marido. Os atos de cortesia que demonstram o seu carinho fazem-na feliz. Los actos de cortesía que demuestran su cariño la hacen feliz. Isto é muito importante, irmãos. Esto es muy importante, hermano. Vivemos numa altura em que os atos de cortesia do homem não estão na moda. Vivimos en una época en que los actos de cortesía del hombre no están en la moda. Mas a palavra de Deus, irmãos, não depende das modas. Pero la palabra de Dios no depende de las modas, Nem nós devemos depender delas. ni nosotros debemos depender de ellas. Devemos obedecer à palavra de Deus. Debemos obedecer a la palabra. E a Bíblia diz que o marido ame a sua esposa com um amor sacrificial. Y la palabra de Dios dice que el marido ame a su esposa con un amor sacrificial. Número 2, irmãos, Número 2, hermanos. dentro deste primeiro mandamento, Dentro de este primer mandamiento, o marido deve prover
para o sustento da sua esposa. El marido debe proveer para el sostenimiento de su esposa. Efésios 5:29 diz: sustenta e cuida como também Cristo a igreja. Efesios 5:29 dice, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Isto significa que o homem é quem tem a responsabilidade Esto significa que es el hombre quien tiene la responsabilidad de prover para o sustento da sua família. de proveer para el sostenimiento de su familia. Significa também que ele deve fornecer para as necessidades deles. Significa también que él debe proveer para sus necesidades, Assim como fornece para as suas próprias necessidades. así como también provee para sus propias necesidades. Primeira Timóteo 5:8 diz o seguinte: Primera de Timoteo 5:8 dice lo siguiente: se alguém não fornece para os seus, maioritariamente para os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que incrédulo. porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagina, irmão, Imagina, hermano, que uma pessoa seja considerada pior do que incrédulo, que una persona sea considerada peor que un incrédulo, embora ela creia na palavra de Deus. aunque ella crea en la palabra de Dios, Embora esse homem seja cristão, aunque ese hombre sea un cristiano, se ele não fornece para as necessidades da sua família, si él no provee para las necesidades de su familia, aqui diz que ele tem negado a fé, aquí dice que él ha negado la fe, que ele tem traído a Jesus. que él ha traicionado a Jesús. Naturalmente, irmãos, nós sabemos que há situações especiais, Naturalmente, nosotros sabemos que hay situaciones há especiales, situações de exceção, hay situaciones de excepción, em que a esposa terá que ajudar ao seu marido no que lhe for possível. en que la esposa tendrá que ayudar a su esposo en lo que le sea posible. Mas não esqueçamos que a maior responsabilidade é do marido, irmãos. Pero no olvidemos que la mayor responsabilidad es del marido. Número 3, Número 3, dentro deste primeiro mandamento, que é amar a sua esposa. número 3 dentro de este primer mandamiento, que es amar a su esposa. O marido deve ser leal a ela e confiar nela. El esposo debe ser leal a ella y confiar en ella. O profeta Malaquias, no segundo capítulo, no versículo 15, escreveu o seguinte: El profeta Malaquías, en el segundo capítulo, versículo 15, escribió lo siguiente: guardai-vos, pois, no vosso espírito, e não sejais desleais para com a mulher da vossa juventude. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Não sejais desleais para com a mulher da vossa juventude. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O homem que não é leal à sua esposa El hombre que no es leal a su esposa é culpado, segundo a palavra de Deus. es culpado, según la palabra de É Dios. culpado de crime contra si mesmo, Es culpable de un crimen contra sí mismo, é culpado de crime contra ela, es culpado de un crimen contra ella, contra os seus filhos, contra sus hijos, contra a sociedade contra la sociedad e, é claro, contra Deus também. y, claro, contra Dios también. Ele nunca, irmãos, deve criticar a sua esposa diante de outros Él nunca debe criticar a su esposa delante de otros ou envergonhá-la publicamente, o avergonzarla públicamente, mas antes elogiá-la em público. sino más bien alabarla en público. Provérbios 31:28 fala disto, irmãos. Proverbios 31:28 habla de esto, hermanos. Irmão, marido que estás aqui a participar desta conferência, Hermano, esposo que estás aquí participando de esta conferencia, ela é a tua ajuda idônea. ella es tu ayuda idónea. Portanto, o marido nunca deve criticar ou fazer algo como burlar-se da sua mulher, Por lo tanto, el esposo nunca debe criticar o hacer algo como burlarse de la mujer, desprezar a sua mulher. despreciar a su mujer. Irmãos, o marido e a esposa devem ter respeito mútuo, Hermanos, el marido y la esposa deben tener un respeto mutuo, devem ter também interesse comum na vida.
deben tener un interés común en la vida. Se não houver isto, irmãos, Si no hubiera esto, hermanos, se houver segredos entre eles, por exemplo, si hubiera secretos entre ellos, por ejemplo, se não houver confiança entre eles, si no hubiera confianza entre ellos, a união deles, ainda que seja legal, não é uma união verdadeira. la unión de ellos, aunque sea legal, no sería verdadera. Número 4, irmãos. Número 4, hermanos. O marido deve consolar a sua esposa. El marido debe consolar a su esposa. Vamos ler, irmãos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Diz, e Elcana, o seu marido, disse-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está aflito o teu coração? Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Ana, irmãos, era a mãe do profeta Samuel. Ana, hermanos, era la madre del profeta Samuel. Mas nesta altura ela ainda não tinha tido filhos. Pero a este momento ella aún no había tenido hijos. E a razão por que ela estava triste, irmãos, era essa. Y la razón por la cual ella estaba triste era esa. Mas Ana tinha marido ideal neste sentido. Pero Ana tenía un marido ideal en este sentido. Se o marido não tem empatia para com a sua esposa, Si el marido no tiene empatía para con su esposa, se ele não lhe interessa o que a sua esposa está a experimentar, a sentir, si al marido no le interesa lo que a su esposa le está pasando, está sintiendo, as provas, as aflições e os padecimentos dela serão muito mais duros e difíceis de suportar. las pruebas, las aflicciones y padecimientos de ella serán mucho más duros y difíciles de sobrellevar. O marido, portanto, deve suportar o fardo da sua esposa. El esposo debe sobrellevar las cargas de su esposa. A Bíblia fala que isto é a lei de Cristo. La Biblia dice que esta es la ley de Cristo. Quando alguém ajuda a outro a levar a sua carga, o seu fardo. Cuando alguien ayuda a otro a llevar su carga. Irmãos, o conforto em dias maus é algo muito importante e vital. Quantos o acreditam? Hermanos, el consuelo en días malos es algo muy importante y vital. ¿Cuántos lo creen? Glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos, irmãos, fechar, portanto, este primeiro mandamento. Vamos, hermanos, a cerrar este primer mandamiento. E eu gostava de colocar no ecrã novamente as 4 coisas que já temos dito. Y me gustaría colocar en la pantalla las 4 cosas que ya hemos dicho Antes de irmos para o segundo mandamento. antes de ir al segundo mandamiento. Número 1, o marido deve amar a sua esposa com amor profundo e sacrificial. Número 1, el marido debe amarla con un amor profundo y sacrificial. Deve prover para o seu sustento. Debe proveer para su sostenimiento. Deve ser leal a sua esposa e confiar nela. Debe ser leal a su esposa y confiar en ella. E deve consolar a sua esposa. Y debe consolar a su esposa. Isto é o que está compreendido dentro do amor do marido para a sua mulher. Esto es lo que está dentro de el amor del esposo para con su mujer. Glória a Deus. Gloria a Dios. No segundo mandamento, irmãos, En el segundo mandamiento, hermanos, achamos os deveres da esposa. nos encontramos con los deberes de la esposa. Colossenses 3,18 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como convém no Senhor. Colosenses 3:18 dice: Casadas, estad sujetadas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Estad sujetas. Irmãos, isto nos leva a entender Hermanos, esto nos lleva a entender que também a mulher deve amar ao seu marido. que también la mujer debe amar a su esposo. Ela deve amar ao seu esposo com amor reverencial. Ella debe amar a su esposo con un amor reverencial. Isso é o primeiro. Eso es lo primero. Diz Efésios 5:22. Dice Efesios 5:22. As casadas estejam sujeitas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça
da igreja. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mais uma vez, isto está em Efésios 5, 22 e 23, irmãos. Una vez más, esto se encuentra en Efesios 5, 22, 23. Se o dever do marido é amar e honrar a sua esposa, Si el deber del marido es amar y honrar a su esposa, o dever correspondente dela é amar e reverenciar a ele como o mais forte. el deber correspondiente de ella es amar y reverenciarle a él como el más fuerte, Como cabeça da família, glória a Deus. como cabeza de la familia. Gloria a Alguém Dios. diga amém ali na sua casa. Alguien diga amén allí en su casa. No segundo lugar, irmãos, a mulher deve obedecer ao seu marido, En segundo lugar, hermanos, la mujer debe obedecer a su marido deve esforçar-se para que ele possa confiar nela. y debe esforzarse para que él pueda confiar en ella. Tito 2, 4 e 5 diz o seguinte: Tito 2, 4 y 5 dice lo siguiente: que ensinem as mulheres jovens a amar aos seus maridos e aos seus filhos, a ser prudentes, castas, cuidadosas da sua casa, boas, sujeitas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Irmãos, o ensino da Bíblia é muito claro. Hermanos, la enseñanza de la Biblia es muy clara. Está a dizer que a boa conduta da esposa Está diciendo que la buena conducta de la esposa fará crescer a confiança na relação matrimonial. hará crecer la confianza en la relación matrimonial. E como já temos falado de confiança, Y como ya hemos hablado de confianza, vou dizer, irmãos, que isto é algo muitíssimo importante. voy a decir, hermanos, que esto es algo muy importante. Casamento, irmãos, não pode ter sucesso se não houver confiança mútua. Un matrimonio no puede tener suceso si no hay confianza Éxito. mutua. Amém. Número 3, irmãos. Número 3, hermanos. Estamos a falar dos deveres da esposa. Estamos hablando de los deberes de la esposa. Ela deve procurar que a casa seja tão alegre quanto possível, quanto ela possa. Ella debe procurar que la casa sea tan alegre como pueda. O lar, irmãos, deve ser refúgio para o homem. El hogar, hermanos, debe ser un refugio para el hombre. Aliás, lugar onde ele possa encontrar o gozo terreno mais puro e o descanso terreno mais doce. Un lugar donde él pueda encontrar el gozo terrenal más puro y el descanso terrenal más dulce. Lar onde ele possa achar pequeno céu na terra. Un hogar donde él pueda encontrar un pequeño cielo en la tierra. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quantos maridos dizem amém? ¿Cuántos esposos dicen amén? Mas quantas irmãs dizem amém também? Pero ¿cuántas hermanas dicen amén también? Número 4, irmãos. Número 4, hermanos. Ela deve participar das provas do marido Ella debe participar de las pruebas del esposo e orar diariamente por ele. y orar a diario por él. Empatia, mais uma vez, La empatía, una vez más, e a compreensão que a esposa demonstra pelos problemas do seu marido, y la comprensión que la esposa demuestra por los problemas de su esposo, com sabedoria, con sabiduría, com prudência, con prudencia, será estímulo que infundirá força moral nele. será un aliciente que infundirá fuerza moral en él. Irmãos, o homem enfrenta-se a muitas situações negativas. El hombre se enfrenta a muchas situaciones negativas, Enfrenta-se também a muitas tentações. se enfrenta también a muchas tentaciones, Mas só o pensar que em casa tem uma esposa amorosa, pero solo el pensar que en casa tiene una esposa amorosa, só o pensar que em casa tem uma esposa que ora por ele, solo el pensar que en casa tiene una esposa que ora por él, o detém lo detiene e o impede de cair na tentação. e impide que caiga en la tentación. E isto faz com que seja formoso, irmãos, ver o marido e a mulher caminharem juntos pela senda que conduz à vida eterna. Y esto hace que sea algo hermoso ver al marido y a la mujer caminar juntos por la senda que conduce a la vida eterna. Não apenas a senda da vida ordinária, No apenas la senda de la vida ordinaria, não apenas
a senda do casamento e da família, no apenas la senda del matrimonio y de la familia, mas também a senda que conduz à vida eterna. Alguém diga glória a Deus sino aí em también la casa. senda que conduce a la vida eterna. Alguien diga gloria a Dios allí en su casa. Amém. Glória ao Senhor. Vamos rever, irmãos, os 4 pontos já mencionados. Vamos a volver a ver los 4 puntos ya mencionados. A mulher deve amar ao seu esposo com um amor reverencial. La mujer debe amar a su esposo con un amor reverencial. Deve obedecer ao seu marido e esforçar-se para que ele possa confiar nela. Debe obedecer a su marido y esforzarse para que él pueda confiar en ella. Deve procurar que a casa seja tão alegre quanto possa. Debe procurar que la casa sea tan alegre como pueda. Deve participar das provas do marido e orar diariamente por ele. Debe participar de las pruebas del esposo y orar a diario por él. Amém. Glória ao Senhor. Amén. Gloria al Señor. Vamos para o terceiro mandamento, igreja, Vamos a por el tercer mandamiento, iglesia, o qual nos fala dos deveres dos pais. el cual nos habla de los deberes de los padres. Aqui muito conhecido versículo Aquí hay un muy conocido versículo que diz: instrui o menino no seu caminho e ainda que seja velho, não se apartará dele. que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluia. Aleluya. Trazer um ser à existência, irmãos, Traer un ser a la existencia é a maior responsabilidade que os seres humanos podem assumir. es la responsabilidad más grande que los seres humanos pueden asumir. E Provérbios 22:6 é do que fala. Proverbios 22:6 es de lo que habla. Nos apresenta um princípio muito importante quanto a essa responsabilidade. Nos presenta un principio muy importante en cuanto a esa responsabilidad. Quantos entendem que a responsabilidade de sermos pais é muitíssimo importante, irmãos? ¿Cuántos de aquí entienden que la responsabilidad de sermos padres es muy importante? Vamos falar então de 3 pontos aqui. Vamos a hablar de 3 puntos aquí. No primeiro lugar, os pais devem dar aos seus filhos uma boa educação. En primer lugar, los padres deben dar a sus hijos una buena educación. Não estamos a falar apenas da escola e depois da universidade. No solo estamos hablando apenas de la escuela y después de la universidad. Não, irmãos, porque a educação principia na casa, começa na casa. Porque la educación comienza en la casa. A educação deverá principiar com as coisas fundamentais acerca de Deus, La educación deberá principiar con las cosas fundamentales acerca de Dios, com as coisas sobre o seu amante cuidado, con las cosas sobre su amante cuidado, sobre o seu poder como o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso protetor. sobre su poder como nuestro hacedor, como nuestro sustentador y protector. Irmãos, os filhos devem aprender da santidade de Deus. Hermanos, los hijos deben aprender sobre la santidad de Dios, Devem aprender da sua omnipotência, deben aprender de su omnipotencia, do dom precioso do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos trouxe redenção. del don precioso de su Hijo amado que nos trajo redención, E também a necessidade de reverenciar o seu nome, y también de la necesidad de reverenciar su nombre, reverenciar o seu livro, reverenciar su a libro, Bíblia, la Biblia, e reverenciar a sua casa, que é a igreja do Senhor. y de reverenciar su casa, que es la iglesia del Señor. Irmãos, isto é muito importante, Hermanos, esto es muy importante, porque muitas vezes nós vemos, irmãos, porque muchas veces nosotros vemos, hermanos, que há filhos de irmãos, que hay hijos de hermanos, que há meninos, que há crianças na igreja, que hay niños en la iglesia, que não têm qualquer conhecimento da Bíblia, irmãos. que no tienen ningún conocimiento de la Biblia, Que se tu perguntas para eles o que é o inferno, que si le preguntas a ellos qué es el infierno, ou o que é o céu, o qué es el cielo, ou quem é Jesus, quién es Jesús, eles não irão saber como responder. ellos no sabrán cómo responder. E é porque os seus pais não lhes têm ensinado. Y es porque sus padres no les han enseñado. Quantos nesta noite acreditam que isto é muito importante, irmãos? ¿Cuántos en esta noche creen que esto es muy importante, hermanos? Estamos a falar dos deveres dos pais. Estamos hablando de los deberes de los E o padres. principal dever dos pais, irmãos, Y el principal deber de los padres é ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. es enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Quantos dizem glória a Deus? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluia. Uma parte importante também desta educação
Una parte importante también de esta educación deve apontar para que os filhos aprendam a praticar os princípios morais corretos, debe apuntar a que los hijos aprendan a practicar los principios morales correctos, para que eles se tornem capazes de fugir de qualquer mau hábito. para que ellos se vuelvan capaces de huir de toda mala costumbre. Glória a Deus. Gloria a Dios. No segundo lugar, irmãos, En segundo lugar, hermanos, eles devem ensinar aos filhos a serem obedientes. ellos deben enseñar a los hijos a ser obedientes. Provérbios 29, 17 Proverbios 29, 17 diz: corrige o teu filho e ele te dará descanso e alegrará a tua alma. dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Glória a Deus. Gloria a Dios. Isto não significa, irmãos, que temos que ser cruéis. Esto no significa que nosotros tengamos que ser crueles. Isto nem sequer justifica o castigo corporal, Y esto ni siquiera justifica el castigo corporal. quando podemos conseguir que aprendam a sua lição de outra maneira. Cuando podemos lograr que aprendan su lección de otra manera. Mas quando há necessidade de corrigi-los, Pero cuando hay necesidad de corregirlos, devemos corrigi-los, irmãos. debemos corregirlos, hermanos. Mas devemos fazê-lo com amor e não com raiva. Pero debemos hacerlo con amor y no con enojo. Se temos que castigar, Si tenemos que castigar, que seja com amor, irmãos, que sea con amor não com raiva. y no con enojo. Os pais devem compadecer-se dos seus filhos Los padres deben compadecerse de sus hijos e devem ensiná-los a confiar neles, y deben enseñarles a confiar en ellos, estendendo a sua mão de ajuda e apoio em qualquer situação. extendiendo su mano de ayuda y apoyo en cualquier situación. Porque assim como nós, que somos filhos de Deus, precisamos confiar nele, né? Porque así como nosotros que somos hijos de Dios necesitamos confiar en E Él, precisamos de saber que Deus está disponível quando o necessitamos. necesitamos saber que Dios está disponible cuando lo necesitamos. Os nossos filhos necessitam o mesmo da nossa parte. Nuestros hijos necesitan lo mismo de nuestra parte. Glória a Deus. Alguém diga amém nesta Gloria a noite. Dios. Alguien diga amén en esta noche. No terceiro lugar, irmãos, En tercer lugar, hermanos, os pais devem orar pelos seus filhos. los padres deben orar por sus hijos. Isto quer dizer pedir a Deus que abençoe os seus filhos. Esto quiere decir pedir a Dios para que Dios bendiga a sus hijos. Irmãos pais, Hermanos padres, os nossos filhos enfrentam muitas tentações. nuestros hijos se enfrentan muchas tentaciones. Eles enfrentam grandes perigos atualmente. Ellos se enfrentan grandes peligros actualmente. Portanto, o perigo de que eles se desviem é grande, verdadeiramente. Por lo tanto, el peligro de que ellos se desvíen es grande. Irmãos pais, orem pelos vossos filhos. Hermanos padres, oren por sus hijos. Orem pelos vossos filhos pelo nome. Oren por sus hijos por nombre. Orem por eles especificamente. Oren por ellos específicamente. Orem por eles tanto em segredo como no altar familiar. Oren por ellos tanto en secreto como en el altar familiar. Orem por eles em todo o tempo, irmãos. Oren por ellos en todo tiempo. Até orem pela futura mulher, pelo futuro marido deles, no caso de ser ainda solteiros. Hasta oren por la futura mujer o por el futuro marido de ellos, aunque en caso sean solteros. Isto é tão importante, irmãos. Esto es tan importante, hermano. Faz parte, como diz um irmão sempre, Hace parte, como dice un hermano. faz parte dos nossos deveres como pais. Hace parte de nuestros deberes como padres. Vamos rever os 3 pontos que acabamos de falar. Vamos a ver de nuevo los 3 puntos de los cuales acabamos de hablar. Os pais devem dar aos seus filhos uma boa educação, Los padres deben dar a sus hijos una buena educación, começando pelo conhecimento de Deus, é claro. comenzando por el conocimiento de Dios. Os pais devem ensinar aos seus filhos a serem Los obedientes. padres deben enseñar a sus hijos a ser obedientes. E eu gosto de dizer que se houver pais obedientes, haverá filhos obedientes. Y a mí me gusta decir que si hay padres obedientes, habrá hijos obedientes. E os pais devem orar pelos seus filhos. Y los padres deben orar por sus hijos. Prontos para o quarto mandamento, irmãos? ¿Listos para el cuarto mandamiento, hermanos? Este é o último mandamento que vamos ver hoje. Este es el último mandamiento que veremos hoy. Vamos terminar
falando dos deveres dos filhos. Vamos a terminar hablando de los deberes de los hijos. Éxodo 20:12 diz o seguinte: Éxodo 20:12 dice lo siguiente: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluia. Isto é algo maravilhoso, irmãos. Aleluya. Esto es algo maravilloso, hermanos. Este é o único mandamento de Deus, Este es el único mandamiento de Dios, acompanhado de uma promessa. acompañado de una promesa. Irmãos, se todos os filhos honrassem os seus pais, como diz a Bíblia, Hermanos, si todos los hijos honraran a sus padres, como lo dice la Biblia, haveria pouca ou nenhuma necessidade de outros mandamentos. habría poca o ninguna necesidad de otros mandamientos. É assim. Es así. Este mandamento, irmãos, Este mandamiento, hermanos, é para filhos de todas as es idades. para hijos de todas las edades. Talvez há aqui pessoas na terceira década da sua vida, Tal vez aquí hay personas en la tercera década de su vida, na quarta, na quinta, na sexta, en la cuarta, en la quinta o la sexta, e tem ainda vivo ao pai ou à mãe. y aún tiene vivo a su padre o a su madre. Pronto, irmãos, este mandamento é também para nós, Por lo tanto, este mandamiento también es para nosotros, porque é o nosso dever honrar aos nossos pais. porque es nuestro deber honrar a nuestros padres. Glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos falar do ponto número 1, irmãos. Temos 3 pontos aqui. Vamos a hablar del punto número 1. Tenemos 3 puntos aquí. E este é que os filhos devem sempre respeitar e obedecer aos seus pais. Y este es que los hijos siempre deben respetar y obedecer a sus padres. Agora, esta obediência, irmãos, deve ser motivada pelo amor aos seus pais Esta obediencia debe ser motivada por el amor a sus padres e não pelo temor. y no por el temor. Esta obediência, irmãos, também deve ser incondicional, Esta obediencia, hermanos, también debe ser incondicional, sem perguntas, sin preguntas, sempre que seja no Senhor. siempre que sea en el Señor. Não estamos a falar de uma obediência cega, No estamos hablando de una obediencia ciega, nem de uma obediência que faça com que um filho cometa um pecado, ni de una obediencia que haga que su hijo cometa un pecado, mas quando é um mandamento, é uma ordem sadia, saudável, pero cuando es un mandamiento con una orden sana, então deve ser obedecido. entonces debe ser obedecido. E quando os filhos fizerem algo que os seus pais lhes ordenaram, Y cuando sus hijos hicieran algo que sus padres les ordenaron, devem fazê-lo com gosto e a tempo, lo deben hacer con gusto y a tiempo, rapidamente. rápidamente. Demorar em obedecer é desobedecer. Demorar en obedecer es desobedecer. Obedecer parcialmente, irmãos, é desobedecer. Obedecer parcialmente es desobedecer. Obedecer em aparência, mas não de coração, é desobedecer também. Obedecer en apariencia, pero no de corazón, es desobedecer también. Portanto, deve ser uma obediência de coração Por lo tanto, debe ser una obediencia de corazón e uma obediência sincera. y una obediencia sincera. Número 2, amados irmãos, Número 2, amados hermanos. os filhos devem confiar nos seus pais e buscar o seu conselho. Los hijos deben confiar en sus padres y buscar en su consejo. Os filhos têm muitas vezes a ideia de que sabem mais do que os seus pais. Los hijos muchas veces tienen la idea de que saben más que sus padres. É uma ideia errada, irmãos. Es una idea equivocada, hermanos. E a Bíblia chama de tolos a esses filhos. Y la Biblia les llama necios a esos hijos. A Bíblia chama tolo ao que despreza o bom conselho. La Biblia llama necio al que desprecia el buen consejo. Claro está, os pais devem esforçar-se por ser os melhores conselheiros para os seus filhos. Claro está que los padres deben esforzarse por ser los mejores consejeros para sus hijos. Mas os pais têm uma vantagem grande sobre os filhos. Pero los padres tienen una gran ventaja sobre sus hijos. E essa vantagem é a experiência, Y esa ventaja es la experiencia, o vivido. lo vivido. E é por isso que é tão importante os filhos confiar no conselho dos pais. Y es por eso que es tan importante que los hijos confíen en el consejo de los padres. Alguém diga amém a isso. Alguien diga amén a eso. No terceiro e último lugar, Y en el tercer y último lugar, os filhos devem ajudar
aos seus pais Los hijos deben ayudar a sus padres o mais que puderem lo más que puedan e fazê-los felizes, estando eles confortáveis na sua idade avançada. y hacerlos felices haciendo que estén cómodos en su edad avanzada. Irmãos, os filhos devemos muito aos nossos pais. Hermanos, los hijos debemos mucho a nuestros padres E como filhos nunca poderemos pagar a dívida que temos com y eles. como hijos jamás podremos pagar esa deuda que tenemos con ellos. Quando éramos crianças, Cuando éramos niños, os nossos pais cuidavam de nós com terna solicitude nuestros padres cuidaban con tierna solicitud de nosotros, verdade? E não poupavam meios para o nosso bem. no escatimaron medios para nuestro bien. Cabe-nos, portanto, a nós cuidar deles na sua velhice, A nosotros nos toca cuidarlos en su ancianidad, sem regatear-lhes nada do que necessitem, sin regatearles nada de lo que necesiten, cumprindo assim a imensa dívida de gratidão que temos para com eles. cumpliendo así con nuestra inmensa deuda de gratitud que tenemos para con ellos. Glória a Deus. Gloria a Dios. Vou pedir para colocarmos mais uma vez Deuteronômio 6:6. Voy a pedir que coloquemos una vez más Deuteronomio 6:6. Diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aleluia. Alguém diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. Alguien diga gracias, Señor, por tu palabra. Alguém diga eu comprometo-me, Senhor, Alguien diga yo me comprometo, Señor, em obedecê-la, en obedecerla, em honrá-la en honrarla e em colocá-la em prática. y en colocarla en práctica. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado nesta noite Señor Jesucristo, muchas gracias en esta noche por ter-nos falado, Senhor, por habernos hablado, por Señor, ter-nos lembrado, Senhor, por habernos recordado, Señor, alguns dos principais mandamentos algunos de los principales mandamientos que não só têm a ver com a nossa vida no particular, que no solamente tienen que ver con nuestra vida en particular, mas também com o nosso lar, com a nossa família. sino también con nuestro hogar y con nuestra familia. Muito obrigado, Senhor, Muchas gracias, Señor, porque nos lembras disto que é tão importante e vital, Jesus. porque nos recuerdas sobre esto que es tan importante y vital. Nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Nosotros creemos en tu palabra, Señor. Nós sabemos que ela é a receita para uma vida feliz Nosotros sabemos que es la receta para una vida feliz nesta terra en esta tierra e para uma vida eterna contigo nos céus, y para Senhor. una vida eterna contigo en los cielos. Oramos, nos ajudes, Oramos que nos ayudes, pois queremos praticar a tua palavra. pues queremos practicar, Señor, tu palabra. Queremos pô-la por obra, Jesus. Queremos ponerla en obra, Señor. E queremos, Senhor, ser fiéis a tudo o que tu nos tens mandado. Y queremos ser fieles a todo lo que tú nos has mandado. Oramos que abençoes cada família, Senhor, que está a participar desta conferência. Oramos para que bendigas a cada familia que está participando en esta Que conferencia. abençoes a cada casamento, Senhor, que está aqui ligado conosco. Que bendigas a cada matrimonio que está aquí conectado con A nosotros. cada pai, a cada mãe, A cada padre, a cada madre, a cada filho, a cada filha. a cada hijo y a cada hija. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Bendice, Señor, nuestras familias. E ajuda-nos, Y Senhor, ayúdanos, Señor, para que em tempos tão difíceis e escuros como estes, para que en tiempos tan difíciles y oscuros como estos, nós podamos manter-nos firmes, Senhor, podamos mantenernos firmes, Señor, nestes mandamentos, en estos mandamientos, os quais, Senhor, ainda têm vigor, los cuales aún tienen vigor, ainda têm vigência, aún Senhor. tienen vigencia, Señor. Eles não vencem, Ellos no se vencen, eles não perdem validez, no Senhor. pierden validez, Señor. Oh, muito obrigado, Senhor, Muchas gracias, Señor, porque a tua palavra é vida para nós, porque tu palabra es vida para nosotros, porque a tua presença, Senhor, porque tu presencia, Señor, nos traz descanso nesta nos trae noite. descanso en esta noche. Glorificamos o teu nome, Senhor, Glorificamos tu nombre. e pedimos que o teu Santo Espírito encha as nossas Y vidas, pedimos que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, para que possamos ser famílias como tu gostas, para que podamos ser familias como a ti te gusta, para que possamos ter lares como os
que tú quieres, para que podamos Señor. tener hogares como los que tú quieres. Que seja um testemunho, Senhor, para aqueles que não te conhecem. Que seamos testimonios, Señor, para aquellos que no te conocen. Que possamos refletir, Senhor, a tua Que presença. podamos reflejar, Señor, tu presencia. O teu amor, Senhor, Tu amor, Señor. para aqueles que ainda, Senhor, não têm o conhecimento de ti. Para aquellos que aún no tienen el conocimiento de ti. Muito obrigado, Senhor, mais uma Muchas vez. gracias, Señor, una vez más. Estamos dispostos, Senhor, Estamos a dispuestos fazer a nossa parte a hacer nuestra parte para que tudo isto seja possível. para que todo esto sea posible. No nome glorioso de En Jesus, el glorioso nombre de Jesús. damos glória a ti, meu Deus. Te damos gloria a ti. Amém.